Olá, Enfis! Como vocês estão? Hoje é uma aula muito especial e muito relevante para os enfermeiros, porque é uma aula onde vocês vão entender quais as principais orientações que vocês devem fornecer aos pacientes quando eles estiverem indo de alta hospitalar. Boa tarde a todos que estão presentes nessa aula aqui hoje. Como é algo mais lúdico, algo que é para o paciente, eu fiz questão de trazer com uns slides mais alegres, com algumas imagens, e também nós vamos abordar nessa aula as principais dúvidas que os pacientes podem trazer para você quando estiver indo de alta ou quando já tiver de alta, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Quais são as recomendações prévias à quimioterapia? Então, eu fiz questão de trazer essa abordagem antes do paciente receber alta, antes dele começar a quimioterapia, porque também é muito importante que você entenda. Depois a gente vai seguir com as orientações pós-alta, com algumas dúvidas, mas você sabe quais orientações você deve passar para o paciente antes dele fazer a quimioterapia? Então, vamos entender agora. Procurar realizar os exames previamente. Então, geralmente, os pacientes, antes de fazer a quimioterapia, quando eles vão passar em consulta com o oncologista, é necessário que ele realize exames antes de iniciar a quimioterapia, para a gente saber, verificar os exames, verificar se está tudo correto, né? Se está tudo nos padrões desejáveis para ele realmente iniciar a quimio. Caso tenha alguma alteração nesses exames, essa quimioterapia vai precisar ser suspensa até melhorar o quadro do paciente. Outra recomendação, e é muito importante, é pedir que o paciente chegue 15 minutos de antecedência, 20 minutos, até 1 hora de antecedência, tá? E tentar não faltar a quimio, a sessão. Por quê? Porque tudo é feito de forma agendada ali no ambulatório, ou se ele vai internar, aquele leito já está reservado para o paciente. Então, tem que fazer essa orientação para ele, porque às vezes eles chegam exatamente no horário que está marcado a quimio, e aí atrasa, e aí demora, porque no ambulatório de quimioterapia é uma rotatividade muito grande, então acaba que tem essa orientação. Pedir para o paciente não ir em jejum, fazer uma refeição leve, porque durante o tratamento ele pode sentir náusea e vômito. O paciente vir com a roupa confortável, pode parecer orientações bobas, mas não é. Às vezes o paciente ele é tão novo naquela experiência, naquele diagnóstico, naquele setor, que ele não sabe o que ele deve levar, o que ele deve fazer, se preparar antes, se não deve. Então, a gente tem que passar essas informações para ele, tá? Roupa confortável, principalmente para sessões que vão demorar aí 6 horas, 4 horas, 8 horas de quimio ali. Durante a infusão, evitar se movimentar. Pessoal, isso daqui eu aviso todos os meus pacientes, principalmente para quem está com punção periférica, porque eles gostam de se movimentar e acaba perdendo, acaba tendo um extravasamento. Então, sempre que eu estou ali fazendo a evolução dele, eu aproveito e peço, olha, evite movimentos bruscos para não sacar o catéter ou para ele não sair da veia, né? Em caso de dor, ardência, queimação ou agulhada, inchaço, edema, o paciente tem que orientar o enfermeiro. Eu também aviso, oriento isso para os meus pacientes, principalmente para pacientes que estão realizando químio vesicante, porque isso daqui pode ser um grave acidente ali, uma emergência oncológica. E aí, às vezes, o paciente, quando ele apresenta isso e ele não foi orientado da forma correta, e ele sente arder, sente inchar, e aí a gente vai lá, meu Deus, por que o senhor não avisou, né? E ele fala, porque eu pensei que era normal. Tá? Então, eles falam muito isso. Então, é importante que você oriente a ele relatar o que ele está sentindo no momento da infusão daquela químio. Explicar que é uma químio vesicante, que pode causar efeitos colaterais, tá bom?
Em caso de ir ao banheiro, dê 2 a 3 descargas. Nossa, Ju, quem faz essa orientação? Sim, eu faço essa orientação para os meus pacientes, tanto os que estão internados quanto os que estão em ambulatório, porque nós sabemos que a quimioterapia ela é eliminada pela urina, pelas fezes, pelo suor. Então, é importante orientar isso também para os pacientes, principalmente os que vão para casa, tá? Porque em casa existem muitas vezes outros familiares, inclusive crianças que podem ser expostos aí a essa quimioterapia, tá bom? E faça isso nas próximas 48 horas, tá bom? Nunca tome qualquer medicamento ou tratamento complementar sem o conhecimento do seu médico. Ah, Ju, mas eles não fazem isso. Pessoal, faz isso sim. Então é importante que a gente oriente. Olha, se você verificar alguma coisa na internet, alguma coisa no Instagram, ou alguma recomendação que a sua vizinha passou, antes de usar esse medicamento, converse com a equipe médica, tá bom? Para a gente verificar se é válido ou não. Não custa nada a gente reforçar essas orientações. Não, a gente não tem que adivinhar que o paciente já sabe dessas orientações. Pelo contrário, a gente tem que reforçar todas as vezes que ele passar em consulta com a gente, tá bom? Próximo. O preparo para quimioterapia. Então, algumas medicações, elas requerem um preparo antes da sessão da quimio. Tá? Então, geralmente, os pacientes vão para casa antes da quimio, tomando alguns medicamentos para evitar esses efeitos colaterais, andrazetrona, Dramin. Então, é importante que a gente oriente eles a tomar esses medicamentos nos dias e no horários definidos pelo médico ou que está lá na receitinha ali do paciente, tá? Não esquecer de tomar os medicamentos que ele já faz uso diário, tá? Não é a quimio que vai impedir ele de tomar o remédio dele da pressão, o remédio dele do diabetes, tá? Isso é muito, tem muita dúvida em relação a isso. Ah, eu não tomei meu remédio da pressão porque eu pensei que não podia. Oriente ele a continuar tomando, tá bom? E também tomar os medicamentos pré-químio, né? Os pré-QTs que às vezes eles fazem em casa. E agora chegou o momento de preparar o corpo do paciente para a químio. E aí ele pergunta: a quimioterapia pode causar dor? Muitos pacientes perguntam isso para a gente. Então, aí o que, que a gente vai orientar? A única dor que você deve sentir é na hora da punção, tá? Tanto do portocate, né, que dói um pouquinho mais do que uma punção periférica, quanto da punção periférica em si. O pique, se ele já tem um pique passado, ele geralmente não vai sentir dor. Então, essas orientações vão ser de acordo com o paciente. Outra orientação é que alguns quimioterápicos podem causar uma sensação de desconforto, ardência, queimações, placas avermelhadas, coceira. Caso isso ocorra, avisar imediatamente o enfermeiro, porque ele pode estar tendo uma reação anafilática àquela droga. Quais são as drogas que podem causar essas reações? Docetaxel, paclitaxel, anticorpos monoclonais, cisplatina, carboplatina, etoposídeo. Então, tem que ficar de olho qual é o protocolo que o nosso paciente está fazendo e orientar. Olha, é a sua primeira vez ou não, né? Na sua última sessão, o senhor apresentou um calor, né, no pescoço, uma coceira. Se acontecer de novo, nos informe imediatamente ou peça para o acompanhante nos chamar, tá bom? E aí, a gente tem que orientar também o preparo e a proteção das veias. Sim, Ju, tem um preparo para as veias? Tem, pessoal. Prestem muita atenção, quem está aqui na nossa aula de hoje. Quais são as orientações que você deve dar para o paciente para manter as veias mais pérvias possível, tá? Muitas vezes não é, mesmo com todas as orientações, a quimioterapia ela lesa muito as veias, né? A gente sabe disso, mas existem alguns exercícios, algumas compressas que você pode estar orientando para o paciente fazer em casa, antes da próxima sessão. Então, às vezes, ele vai, faz uma sessão e volta só na semana que vem, ou volta daqui 15 dias, 14 dias, 21 dias, e aí ele pode estar fazendo essas orientações, tá? E quais são elas? Compressas mornas de camomila. Então, ele vai fazer tipo um chá de camomila numa panela,
vai pegar um pano, né, um paninho ali numa temperatura não muito quente para não queimar a pele do paciente, e aí ele vai fazer aquelas compressas ali no braço. O ideal é um paninho bem limpo, tá? E aí colocando ali sobre a região das veias, na palma das mãos, e aí ele pode repetir essa compressa de chá de camomila até 3 vezes por dia, tá? Fazer exercícios com bolinha de borracha macia, pequena, então ele pode ficar ali, ó, abrindo e fechando a mão com essa bolinha de borracha também ajuda o paciente. Aí você vai orientar ele a fazer isso 10 minutos, né, até 6 vezes ao dia. Claro que se ele tiver alguma alteração nas mãos, tudo, tem que conversar com a equipe médica, com a fisioterapia, mas se ele não tiver nenhuma intercorrência ali na mão, nenhum tipo de sequela de algum tratamento, ele pode estar fazendo. E o principal, né, a principal orientação é procurar beber líquidos com frequência e hidratar a pele. Quais são esses líquidos, Ju? Refrigerante? Não. Água, chá, sucos naturais, água de coco, tudo isso é recomendado. Muitas vezes, pessoal, eu já fiz quimioterapia, né? Vocês já me conhecem aqui, e eu não conseguia beber água de jeito nenhum, porque a água era um gosto metálico, eu sentia um gosto horrível. E aí eu trocava por água de coco, por suco natural, por chá. Então, é importante que você saiba que o paciente pode não se sentir muito bem gerindo a água, pode aumentar mais o vômito, a náusea dele ali. Então, você pode sugerir outras bebidas para ele utilizar, tá? Deixem aqui nos comentários se os pacientes de vocês referem isso, que não conseguem beber água, que sente náuseas quando bebe água, tá bom? Então deixem aqui para mim. Como os quimioterápicos são eliminados do corpo? Oriente isso também para o seu paciente, principalmente quando ele for para casa e tiver crianças em casa, tiver idosos, pessoas que estão com a imunidade baixa e também quando ele estiver internado, tá bom? Eu sempre oriento os meus pacientes. Então, como vai ser? A urina, a maioria dos quimioterápicos são eliminados pela urina, mas também eles podem ser eliminados pelas fezes, pelos vômitos, pelo suor, pela lágrima, pelo sêmen, tá? E aí, geralmente, durante o tratamento quimioterápico, existem artigos que falam que ele fica eliminando a quimio ainda por 48 horas, outros falam que ficam eliminando essa quimio por até 5 dias. Então, o ideal é a gente pecar por excesso e seguir esse padrão aqui de até 5 dias após o tratamento, fazer esses cuidados ali quando ele estiver eliminando, indo no banheiro, vomitando, enfim. E aí, tem alguns cuidados que você pode orientar quando ele estiver em casa. Então, após urinar, adicione detergente líquido, tá? No lava-louça, dentro do vaso sanitário. Abaixe a tampa, aguarde cerca de 3 minutos e então dê 2 vezes a descarga para fazer uma lavagem ali no vaso. Em casos de crianças que estão fazendo químio, né, um paciente com leucemia, as fraldas devem ser trocadas com luvas, tá? Muita atenção para os pais que estão com crianças em uso de químio. Pedir ou fornecer, se possível, uma caixa de luva para essa mãe fazer a troca dessa criança, tá bom? E não é necessário, pessoal, isso aqui é uma pergunta muito frequente dos pacientes. Eles vão perguntar para vocês aqui do Oncologia, que vão trabalhar com pacientes, eles vão perguntar: é preciso separar os talheres e a louça do paciente que está fazendo quimioterapia? Pessoal, não é necessário, tá bom? Não é necessário, de forma alguma. Seguir com a lavagem correta, com a antisepsia correta de todos, lavar da melhor forma possível, mas ele pode ter acesso a todas as louças, não tem problema nenhum, tá? Posso passear em qualquer lugar? O paciente pode, quando ele estiver de alta, ele vai perguntar: eu posso agora ir no parque? Posso tomar banho de piscina? Depende muito do tratamento do paciente. A gente sempre tem que orientar o paciente que
logo nos primeiros dias após a químio, que ele está de alta, a imunidade dele ainda está baixa, certo? Isso ele tem que estar ciente. Então, o ideal é que não é que ele não possa ir para qualquer lugar, mas tentar evitar alguns lugares, pelo menos naquela primeira semana ali pós-quimioterapia, em lugares fechados, em lugares com aglomeração de pessoas, como cinema, shopping, shows. Evitar contato direto com pessoas gripadas, resfriadas ou com qualquer doença infecciosa. Por exemplo, eu soube que o meu sobrinho teve contato com uma criança que está com catapora. Então, não ter contato com esse sobrinho, porque a defesa está baixa. Ju, mas o paciente já teve catapora, o paciente já vacinou, mas o ideal é que ele mantenha essa distância ali como prevenção, porque muitas vezes pode não ter as reações da catapora, mas ele pode apresentar reações como gripe, febre, calafrios, tá bom? E às vezes a gente não sabe o que é, e aí você vai perder a sua alta e vai ter que voltar para o hospital se o paciente apresentar febre. Então, oriente da forma correta, tá? Evitar piscinas, mar ou rio durante o tratamento, tá bom? Teve alta total do tratamento, espera ali umas 2 semanas, pode seguir a vida, né? Fez os exames, viu que os números estão ok, né? Estão aceitáveis, liberar o paciente para seguir com a vida dele normal, ir para o trabalho, fazer atividade física, mas durante o tratamento, tentar evitar, não é proibir, pessoal, é evitar, tá? Sempre que sair de casa, orientar o paciente a usar filtro solar no mínimo do fator 30 e sempre se proteger do sol, porque alguns quimioterápicos, eles deixam a pele mais escura. Eu mesma, inclusive, não recebi essa orientação do médico que eu deveria me proteger do sol, que eu deveria usar protetor solar, e eu acabei ficando com a pele bem escurecida. E depois de muito tempo depois do tratamento, que minha pele foi voltando ao normal. Aí você pode falar, Ju, mas essa orientação é básica. Todo mundo sabe que deve usar protetor solar, mas deve ser reforçado ali durante o diagnóstico do câncer. A família, o paciente está tão atribulado com aquela situação de químio, de efeito colateral, de exame, da doença voltar, que a gente não pensa nesses pormenores. Então, é importante que você reforce essa orientação, tá bom? Eu mesma passei por isso, minha pele ficou muito escura, então oriente o paciente de vocês. Não fica muito agradável, sabe? É um escuro, é um marrom escuro que não é como se fosse queimado de sol. É algo um pouquinho diferente. Não é necessário o uso de máscaras de proteção individual para a maioria dos protocolos de quimioterapia. Se o paciente está de alta, está com as defesas ok, né, com os níveis de leucócitos, neutrófilos ok, quando ele for de alta, não precisa ele utilizar máscara, só se ele quiser, né? Então, principalmente se ele tiver em algum shopping, aglomeração ali, ele está ali naquelas primeiras semanas pós-químio, ele pode usar máscara, mas não é obrigatório, tá bom? Vou ficar careca? Os pacientes perguntam também. Nem todos os protocolos de quimioterapia deixam os pacientes carecas, vão cair o cabelo, mas os que não caem o cabelo, pode deixar o cabelo frágil. Então, isso é muito de paciente para paciente. Alguns têm o maior risco, outros têm menor risco. Isso vai depender do estado de saúde do paciente, da performance status dele, do protocolo de quimioterapia. E sempre é importante que o paciente verifique com o médico ou com a gente enfermeiro. Falou com a gente, o que a gente vai fazer? Pegar lá o protocolo e abrir o prontuário do paciente e verificar qual protocolo que ele está realizando. E aí você, como enfermeiro oncológico que você tem que saber pelo menos o básico, quais são os principais químicos que fazem o cabelo cair e os que não fazem cair, mas que às vezes deixa ele mais ralo, tá bom? Isso a gente tem na nossa aula de quimioterapia, tem uma tabelinha lá onde mostra
as químios que mais fazem o cabelo cair, outras não. Isso pode parecer algo mais estético e superficial, mas para o paciente não é. Principalmente se for um adulto jovem. Não é que o idoso, tem idoso muito vaidoso que também não gosta de perder o cabelo, né? Mas os jovens também têm um sofrimento psicológico com a queda do cabelo muito grande. Às vezes, quando eles são diagnosticados com câncer, a primeira coisa que eles pensam, meu Deus, meu cabelo vai cair. Eles não pensam na químio, não pensam no tratamento, eles pensam nisso, tá? Então, isso causa um sofrimento muito grande. É importante que você saiba quais são essas quimioterapias para evitar, ou também para você prever. Viu que o paciente é muito vaidoso? Então, pode fazer o quê? O cabelo vai cair, você conhece o protocolo, viu que o cabelo do paciente vai cair mesmo? Já pedir para ele cortar e utilizar esse cabelo para fazer uma peruca, por exemplo. Né? Existem vários centros hoje, até voluntários, que pegam o cabelo ali do paciente e já faz a peruquinha dele, a peruquinha dela, né? Ou se não conseguir fazer com o cabelo do paciente, já ir orientando esse paciente, se ele tiver condições financeiras de comprar uma peruca, ou vocês, o enfermeiro, tentar conseguir com o serviço social a doação de uma peruca. Eu tinha 2 perucas quando eu estava tratando, porque eu não gostava de ficar com aqueles lenços. Eu tinha 16 anos e eu não gostava de ficar com aqueles lenços. Então, eu usava o boné, né, como tem algumas fotos minhas e eu tô sempre de boné, ou eu utilizava essas perucas. Eu tinha uma peruquinha mais curta, porque era de cabelo humano mesmo, não era de cabelo sintético, tem toda essa diferença, tá, pessoal? Estudem se vocês são enfermeiros oncológicos, porque isso é fundamental você saber. Os pacientes vão perguntar para vocês, e é muito legal quando o enfermeiro sabe dessas informações, tá?